Olá, aqui é Vera Lapaal e venho com você aqui neste momento com mais um conto. Este é o nosso último conto e a partir de amanhã estaremos falando sobre os arcanjos, pois é o mês deles. Setembro é o mês dos arcanjos, então eu vou trazer todos os dias um arcanjo para vocês. Espero que vocês gostem e vocês aprendam um pouco. E na descrição dos vídeos estarão as invocações que vocês possam estar invocando. E também deixarei o link dos vídeos dos arcanjos. E convido você a não faltar a se inscrever. Na verdade, se inscrever no meu canal para você receber notificações do Rosário de Arcanjo Miguel, que foi canalizado por mim para o Rosário de Arcanjo Miguel, totalmente transformado da forma que é na física quântica, para ajudar e nos auxiliar em nossos processos evolutivos de crescimentos espirituais. Então vamos lá. Hoje a nossa história é sobre Nirajan, o erudito. Às vezes, os campos planos de arroz em volta da pequena aldeia, no coração da Índia, ficavam inundados e as palmeiras ao longo do dique refletiam-se nas águas tranquilas. Mas agora, eles estavam tão ressecados e sem vegetação que parecia que a vida jamais tornaria a brotar deles. Pela 30ª manhã seguida, Nirajan postou-se do lado de fora da cabana e procurou sinais das nuvens negras, pesadas de chuva, que já deveriam ter chegado do sul. Mas, como sempre, o céu estava limpo. Apenas uma neblina tênue obscurecia o horizonte e, embora o sol recém houvesse surgido, o ar já se tornava cada vez mais quente. A esposa de Nirajan, Prema, andou em sua direção, vinda do tanque da aldeia, onde se banhara numa água rasa. Carregava no ombro um grande jarro de barro, e no outro sua longa cabeleira negra caía, deixando a água pingar. Ele a esperou, observando a poeira subir em pequenas lufadas em volta de seus pés descalços. Quando chegou perto dele, ela colocou o jarro no chão e sentou-se no banco para secar os cabelos. Depois disso, entraram em casa para prestar o culto matinal no pequeno santuário. Eram pessoas boas e piedosas. Nirajan conhecia muito bem as escrituras e sabia de cor os Vedas, que recitava horas a fio. Servia de sacerdote a várias famílias da aldeia, oficiando as cerimônias realizadas em todos os acontecimentos importantes da vida. Em troca de seu serviço, os aldeões davam-lhe o que podiam, de acordo com suas posses, e assim sua situação material melhorava ou piorava, acompanhando as situações dos aldeões. Ele se satisfazia com pouco, e todos sabiam que realizava as cerimônias de adoração com o mesmo esmero, fosse para o mais pobre dos homens, fosse para o mais rico, quando todo tipo de frutas e grãos eram oferecidos à deidade e mais tarde compartilhado pelo sacerdote. Quando Nirajan e Prema terminaram o culto matinal, dirigia-se ao pátio. Atrás da choupana, semicerrando os olhos por causa da luz forte. O sol estava alto agora e o céu havia perdido as cores profundas absorvidas pelo calor.
Nirajan levava consigo um manuscrito, que segurava com as duas mãos com tanto cuidado como se fosse algo vivo. Caminhou até seu banco à sombra de uma árvore no canto do quintal. Ali sentou-se de pernas cruzadas e, usando como mesa um banco baixo, logo se concentrou nos versos em sânscrito, que algum erudito anterior a ele havia copiado meticulosamente de um texto antigo. Tudo estava em silêncio, como se por causa do calor nada pudesse mover-se ou falar. O chilreio dos pássaros era abafado e o grito distante dos falcões inexpressivos e mecânico. Quem compraria contas e temperos com a fome rondando? Quem cantaria com sentimento? Prema estava ocupada no puxado aberto que servia de cozinha, contíguo à cabana. Preparava uma refeição frugal de arroz. Mal havia o suficiente para encher uma tigela e nada com que temperá-lo. Ela retirou os últimos grãos do fundo do pote de arroz e jogou-os na água fervendo. Vamos comer outra vez, só pela vontade de Deus, pensou. Quando o arroz estava cozido, ela saiu e foi chamar o marido para almoçar. Mas Nirajan não a ouviu direito. Ele levantou os olhos do manuscrito com uma expressão séria e ansiosa no rosto. Seja quem for que fez esta cópia, disse, batendo na página escrita em sânscrito, cometeu um erro grave. Prema suspirou, compreendendo que o marido queria expor algum aspecto intrincado do seu conhecimento. Como assim? Perguntou pacientemente. Parecia-lhe extraordinário que o cérebro dele pudesse trabalhar com tanta clareza naquele calor e ainda mais numa situação ameaçada pela seca. Ele escreveu aqui, continuou Nirajan, traduzindo do sânscrito, aqueles que meditam em mim como não separados, cultuo-me em todos os seres, para estes tão intensamente dedicados, eu carrego o que lhes falta e preservo o que já possui. O que se pretendia dizer, na verdade, era eu dou e não o eu carrego. É absurdo supor que o Senhor Supremo do Universo carregue alguma coisa para seus devotos. Prema fez com que o pé em um círculo na poeira, contemplando o desenho. Talvez, disse timidamente, o Senhor ame tanto seus devotos ao ponto de carregar coisas para eles. Nirajan emitiu um som impaciente com a língua. Você não entende estas coisas, disse. A diferença entre carregar e dar em sânscrito é sutil, mais importante. Deixe-me explicar. É claro que o Senhor ama seus devotos. É por sua graça que todas as coisas são possíveis. Quer dizer, Ele cria a circunstância onde seus servos possam realizar seus desejos. Tudo o que acontece passa por sua vontade. No ano passado, eu fiz a cerimônia para Balaram, rogando ao Senhor que lhe concedesse uma graça e permitisse que tivesse um filho homem, não foi? O rosto de Prema iluminou-se. E que belo menino enviou-lhe o Senhor. Ele ria da mãe à noite, e sua pele é dourada como. Nirajan ergueu a mão. Sim, sim, disse, mas o que estou querendo dizer é que o Senhor deu um menino a Balaram. Ele não carregou o menino em seus braços para Balaram. Você imaginaria que o Senhor do Universo, o Supremo, pudesse rebaixar-se desse jeito? Por acaso um rei carrega os objetos que seu povo lhe pede? É claro que não. Ele concede os pedidos. Ele coloca em movimento poderes que tomarão por si a seus súditos realizarem seus desejos, se achar que merecem. Nirajan citou um longo verso em sânscrito das escrituras para ratificar seu argumento. Foi uma recitação inútil para sua esposa, pois ela não entendeu uma só palavra. O arroz vai esfriar, disse.
E então, de um jeito que ele não se sentisse ofendido, acrescentou: por favor, explique-me isso melhor. Um rei muito benevolente não carregaria presente para seus súditos se estivesse satisfeito com sua lealdade? Não existiram reis que distribuíram seu tesouro aos pobres? E o próprio senhor Krishna não doou um palácio à Vidura? Ela estava mencionando uma história famosa na Índia. Antes de responder, Nirajan folheou o manuscrito. Entrou em casa e ofereceu arroz ao Senhor com as mãos postas. Depois, habilmente, fez um bolinho com os dedos e o jogou na boca. Um rei disse pacientemente: preside a doação de presentes. Ele não os carrega pessoalmente de porta em porta. Que ideia! Quanto a Sri Krishna, a palavra que você usou é correta: doar. Ele doou o palácio, pois estava contente com a devoção de Vidura. Por acaso ele carregou o palácio em suas costas? Não. Não é necessário ao Senhor carregar coisas. Seu poder é tão grande que ele precisa simplesmente desejar e tudo se realiza. De fato, o exemplo que você deu é um caso ilustrativo deste ponto. Nirajan terminou de comer o arroz da tigela e lavou as mãos na água que Prema despejou para ele. Então cruzou os braços. Vou dar outro exemplo. O sol não desce do céu para dar vida à terra, cuidando pessoalmente de cada folhinha de grama, mas com sua luz ele faz toda a terra florescer. Pode ver a diferença? Prema tirou a tigela vazia de Nirajan. Não é de sol que precisamos agora, disse suspirando. Você não pode orar para pedir chuva? Com certeza o Senhor o ouvirá. Nirajan sacudiu a cabeça e sorriu diante da simplicidade da esposa. Eu já não orei? Tudo depende da vontade dele. Orações e cultos não fazem chover, assim como o pedido de uma criança não se cumpre por si só. O pedido é necessário, é claro, mas se ele será atendido ou não depende da vontade da mãe. Bem, não se preocupe, porque deveria preocupar-se com estas sutilezas? Ele voltou para o pátio e sentou-se outra vez com o manuscrito. Traga-me a tinta e a canela, pediu. Este é realmente um erro deplorável. Outra vez bateu na página e sacudiu a cabeça, não acreditando que um erudito pudesse cometer um erro assim. No original, em sânscrito, está escrito: eu dou. Não há dúvida. Um copista jamais deveria interferir nos manuscritos, mas quem sabe sua vista não era tão boa. Enquanto Nirajan murmurava para si mesmo, Prema trouxe-lhe a tinta e a caneta. A terra quente queimou-lhe as solas dos pés ao atravessar o pátio correndo. Havia tristeza em seu coração. Ela não conseguia descobrir a causa, o calor, talvez, ou a ameaça de fome na aldeia. Nirajan mergulhou a caneta no tinteiro, enquanto ela o segurava. Então, enfaticamente, riscou com 2 linhas pretas a expressão: eu carrego. E escreveu acima dela, com uma letra caprichada: eu dou. Agora sim, está como deveria ser, disse. O Senhor graciosamente me fez seu instrumento ao corrigir este erro. Meu querido, disse Prema, o pote de arroz está vazio. Não teremos o que comer a menos que você peça na aldeia. Mas com certeza nossos amigos querem economizar para o caso de haver seca. O que poderão nos dar? Seja o que o Senhor quiser. Nirajan respondeu. Levantou-se. Vou pedir primeiro a Sharadá, pois seus campos são extensos. Veja como são as coisas. O Senhor irá conceder-nos alimentos a amolecer o coração de Sharadá. Ele os carregará até nós em sua cabeça. Riu zombando da ideia. Eu não sei não, disse Prema, e seu coração encheu-se outra vez de tristeza. Nirajan sorriu e deu umas palmadinhas de leve no queixo de Prema. Tudo bem, disse suavemente. Você não sabe, mas eu sei.
calçou as sandálias e ajeitou o cordão sagrado que cruzava do seu peito do ombro até a cintura. Prema trouxe o pote de barro da cozinha, no qual lhe recolheria tanto grão quanto possível, e ele desceu pela estradinha que levava até o centro da aldeia. Prema lavou bem a tigela e a panela de barro. A seguir, fez uma massa de terra e esterco de vaca com um pouco de água que trouxera do poço e a espalhou na parede dos fundos e no chão da cozinha, purificando-as. Fez o mesmo no chão da cabana e depois sentou-se dentro de casa e pôs-se a tecer o pano de uma vestimenta. Uma tristeza indefinida ainda pairava como uma nuvem em seu coração. Pensou nas palavras do marido, que não podia colocar em dúvida, pois ele era um homem dotado de grande conhecimento e ela uma mulher ignorante. E, no entanto, a quem ela oferecia comida e a quem prestava culto no santuário, se não o amado Senhor? Será que ele apenas ficava sentado no céu remoto e esplêndido, presidindo sobre suas vidas para o seu bem, sem misturar-se entre eles como amigo deles? Era difícil de compreender esta maneira de visualizar o Senhor, pois assim como ela havia carregado coisas para ele, da mesma forma na imaginação dela, ele, em sua infinita graça, carregaria coisas para ela. Se ela estivesse em grande necessidade ou com suas próprias mãos, tiraria as coisas dela. Se esta fosse sua vontade, pensar de forma diferente era o mesmo que ofendê-lo, feri-lo, seja qual for sua vontade. Este também é o desejo de meu coração. Ela murmurava como se falasse a alguém que estivesse deitado ao lado dela. Se o seu desejo é que eu passe fome, a agonia me será doce. Na verdade, a agonia da fome era aguda, mas pensando que aquilo que era o que o Senhor queria, ela não se importava e logo, concentrando-se em sua proximidade e doçura, esqueceu-se totalmente de si e também as palavras eruditas ditas pelo marido, que o tiravam dela e o transformavam em uma monarca distante. Mesmo dentro de casa, o calor era como um fogo vivo que se infiltrava em cada canto e fresta. Mal dava para respirar. Os pássaros tinham parado de chiurear e nenhuma voz vinha da aldeia. O zumbido da roca de Prema era o único som audível. E até mesmo este parecia ser a voz do calor. Então, de repente, inacreditavelmente, ela ouviu a melodia distante de uma canção. O cantor tinha uma voz jovem, clara, e as notas fluíam uma após a outra, como gotas de água fresca. Era como o som que se ouve quando os grãos germinam e cobre os campos como um vestido longo, novo, verde, um som alegre e despreocupado. Ficou mais alto, à medida que o cantor subia pela estradinha em direção à cabana. Prema sorriu para si mesma, quando o jovem da aldeia, que teria tamanha disposição para cantar num dia tão opressivo, e quem cantaria tão belamente que o som parecesse o próprio frescor, parou de tecer e foi até a aldeia da porta, esperando passar, tentando adivinhar quem seria. Então, na curva da estrada, surgiu um jovem cantor, um menino de pele dourada, de 15 ou 16 anos. O corpo era erguio e cheio de graça, e carregava na cabeça uma cesta enorme. Prema nunca o tinha visto antes. Não era um habitante da aldeia, e, no entanto, parecia alguém que conhecia. Quando se aproximou, ela pôde ver que seus olhos profundos e luminosos sorriam para ela. Fundo dentro de si, apareceu-lhe reconhecê-lo, mas não conseguia lembrar quem era. Devolveu-lhe o sorriso. Então, com um movimento suave, o menino tirou a cesta da cabeça e a depositou a seus pés. Quando ele se abaixou, ela viu que ele tinha 2 horríveis vergões inflamados nas costas,
como se um chicote tivesse ferido recentemente sua pele. Dava para ver o sangue pulsando nas marcas, e ela deu um pequeno grito. Quem poderia ter chicoteado este belo menino, que com certeza era a própria personificação da bondade? Quem fez esta maldade? Disse alto. O menino retesou-se e sorriu com tamanha inocência que a raiva dela diante da crueldade aumentou. Qual maldade, mãe? Ele perguntou. Estas marcas em suas costas, quem foi que lhe bateu assim? Foi seu marido, mãe, respondeu, feliz por dar-lhe a informação solicitada. Seu marido Nirajan fez isso hoje ao meio-dia. Prema fitou incrédula e então pela primeira vez olhou para a cesta a seus pés. Estava cheia de frutas, verduras, temperos, grãos e outras iguarias que os aldeões raramente viam. Apesar do sol queimar sua pele, ela sentiu-se gelar de repente. O marido ficou louco. A imagem do que havia acontecido subitamente ficou clara em sua mente. Louco com calor, tinha cruzado com o menino na aldeia com toda esta comida. Ele havia chicoteado o menino e o forçado a trazer a comida aqui. E o menino, assustado e talvez um pouco ingênuo, fez isso. Não posso acreditar, murmurou. Ele é um homem tão bom. Não pode ter sido ele. Meu menino, você tem que levar esta cesta embora. Leve-a para onde estava indo antes de encontrar meu marido. Ele não se destina a esta casa. Você deve perdoar meu marido. Não era ele mesmo. O menino olhou-a com um filho que não suporta ver a mãe sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, sorriu como se soubesse que seu sofrimento não tinha razão de ser. Não, mãe, disse. É para você. Fique em paz. Quando ele falou, ela acreditou. Em sua expressão não havia a menor sombra de insinceridade, nem ele pôde ver bem, assustado ou ingênuo. Só o fato de olhar para ele a enchia de indescritível alegria. Tentou imaginar, novamente, o terrível pecado cometido por Nirajan e não conseguiu. De algum modo, seu coração estava em paz. O menino juntou as mãos e inclinou a cabeça em saudação. Então sorriu de modo quase maroto, e um riso contagiante e incontrolável fluiu dos seus olhos, tocando o coração dela. Seja abençoada, mãe, disse. Então, casualmente, como se em breve fosse vê-la novamente, virou-se e desceu a estradinha, cantando a mesma canção despreocupada. Prema carregou a cesta de comida para dentro de casa. Depois sentou-se embaixo da árvore no pátio, sem vontade de continuar tecendo. A alegria que sentia parecia uma fonte derramando-se em todo o seu ser. Era como se tivesse ido a um festival primaveril, onde ela e o menino riram e conversaram. Agora ela queria demorar-se em cada segundo do que acontecera. E, contudo, havia as horríveis marcas vermelhas feitas por seu marido. Tentou não pensar nisso até que ele voltasse. Não passou muito tempo e ela ouviu os passos dele na estrada. Abaixou os olhos e ficou esperando sua sombra aparecer projetada no pátio. Logo ela surgiu, negra contra a terra brilhante. Shahrazad quer economizar seus grãos para quando a seca chegar, disse. Ele tem muito pouco de reserva. Mal deu para encher meia tigela. Isso terá que bastar para hoje à noite. Ele estava realmente louco. Lentamente ela ergueu os olhos. Não era o mesmo Nirajan. Os mesmos olhos penetrantes e gentis. A mesma boca levemente curvada para baixo. Bem, seu cabelo estava desordenado, mas mais parecia uma criança do que um louco.
Ela sabia que quando ele estava aborrecido, tinha o hábito de passar a mão na cabeça, virando o cabelo para o lado oposto. Sorriu sem se dar conta, pois ele, apesar de todo esse seu conhecimento, não passava de uma criança vulnerável e sincera. Mas mesmo assim tinha feito esta coisa intolerável. Fechou a carranca. O que aconteceu? Perguntou Nirajã. O que está olhando? Ele passou a mão no rosto para tirar alguma poeira que pudesse estar ali. Meu querido, ela começou tranquilamente. Você enviou um menino aqui com uma enorme cesta de comida. Está lá dentro de casa. Como é que pode bater num menino tão belo? Como é que pode? Quem é ele? De onde surgiu toda essa comida? Não pode ser para nós. Ele tinha 2 vergões nas costas. Disse que você fez isso nele. Um menino tão bonito. Ela começou a chorar, sem saber se as lágrimas eram de alegria ao lembrar do rosto do menino, ou de pesar pelas marcas do chicote. Ele era como um deus, ela soluçou. Como é que você pode fazer isso? Nirajã olhou-a alarmado. É o calor, pensou consigo mesmo, ou a falta de comida. Entrou rapidamente na cabana para ver se encontrava algum remédio que pudesse dar à pobre esposa. Remexeu nas prateleiras onde eram guardadas as ervas, encontrando apenas vidros vazios. Olhou vagamente pela sala, esperando que, por milagre, seus olhos encontrassem algum remédio apropriado, alguma erva ou poção. Então, quando os olhos acostumaram-se à escuridão, viram a enorme cesta de grãos e frutas na soleira da porta. Durante algum tempo, ficou olhando estupefado, sem compreender. Então, aproximando-se da cesta, tocou uma manga fresca, impossível de estar ali. Era real, um menino belo, como que atingido por um raio. Nirajã compreendeu. Agora, realmente, como um louco, saiu da cabana para o pátio. E ali, sacudindo as mãos e respirando com dificuldade, folheou as páginas do manuscrito até encontrar os versos que estivera estudando pela manhã. Deu um grito. Se era um grito de angústia ou de enlevo, Prema não sabia dizer. Ai, ai, ele gritou. Levantou as mãos para o céu e caiu de bruços, como que se prostrando diante de um santuário invisível. O que é isso? O que está acontecendo? Perguntou Prema assustada. Sem dúvida ele estava louco. Nirajã levantou-se e olhou para ela. Estava louco, sim, mas louco de alegria. Seu rosto brilhava e ganhara uma expressão harmônica. Foi ele, disse Nirajã, sem conseguir encontrar as palavras, como uma criança tão excitada e maravilhada que não pôde explicar o que aconteceu. Foi quem? Ela perguntou. Ele apontou para o manuscrito e sussurrou. Olhe, inclinando-se sobre a folha desbotada, mostrou-lhe a passagem onde ele havia naquela manhã riscado a palavra carrego. Não havia agora nenhuma marca ali, e a palavra dou, que tinha sido escrita por cima, também havia desaparecido. A página estava clara, intacta, como se nenhuma correção jamais tivesse sido feita ali. Eu carrego, sussurrou Nirajã, eu carrego, e explodiu em lágrimas. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me. Prema compreendeu, era ele, gritou ela. E então, passando o braço em volta do seu esposo, que chorava, ela disse, ele perdoou, claramente ele perdoou. Eles não falaram durante várias horas, ficaram no pátio, demasiado felizes e maravilhados para dizerem qualquer coisa que não fosse o nome do Senhor, que repetiam sem parar. Só quando o céu escureceu e a chuva começou a cair pesada, é que eles se levantaram, entraram em casa e partilharam o alimento que o Senhor havia carregado para eles. Bem, aqui nós terminamos o conto.
E eu agradeço a sua companhia neste momento. As palavras, elas têm poder. E como tem? A sua força, a sua energia e o poder não é só das palavras, mas também dos pensamentos e dos sentimentos. Reflita sobre isso, porque tudo isso é energia. E nós somos co-criadores. O que você pensa agora, o que você sente e o que você fala, daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, você colherá. É a lei. O que plantar, escolherá. E falar, pensar e sentir é uma ação, é uma cocriação. A paz começa comigo, a paz começa contigo. Juntos somos mais. Aloha!